Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu me chamo João Felipe, sou enfermeiro e gestor hospitalar, sou sócio e também consultor na Blue Quality Consultoria e hoje eu estou aqui com meus parceiros para trazer para vocês um tema de extrema relevância para você que é profissional de enfermagem. Nosso tema hoje é o protagonismo da enfermagem moderna, avanços e perspectivas futuras. Olá pessoal, tudo bem? Como o João apresentou aí a gente, né? A gente é uma equipe, a gente faz parte da Blue Quality Consultoria e a gente aí está com esse projeto, né? Com essa proposta do nosso podcast, né? Na parte de empreendedorismo. E aí a gente vem falar um pouquinho sobre esse desafio, né? De comunicar e de empreender dentro da enfermagem. Meu nome é Weben Ramos, tá? Sou enfermeiro também e faço parte da Blue Quality Consultoria, assim como esses rapazes aqui comigo hoje. Boa tarde, né, a todos. Sou o Leonan, sou enfermeiro também, sou sócio da Blue Quality Consultoria também, sou coordenador de CME, sou gestor também de centro cirúrgico. E a gente surgiu a questão do podcast justamente para dar voz à enfermagem. Hoje em dia, que já tem um protagonismo, né, Sim. na saúde, e agora a gente quer assumir um protagonismo também na informação, né, João? Isso mesmo. E a ideia aqui é mostrar o quanto a enfermagem hoje se tornou protagonista, não só no cuidado ao paciente, mas na disseminação de informação, né? Então hoje a gente vai conversar aqui com vocês sobre todos os locais que a enfermagem ela pode atuar, ela pode empreender, e a gente vai meio que transmitir um pouco para vocês do que a gente vivencia sendo, né, enfermeiro e empreendedor. A gente conversou agora há pouco, né, que a nossa formação ela nos prepara para cuidar. Nós saímos da graduação enfermeiros, né? Mas hoje, empreender na enfermagem é uma realidade. E é uma realidade que pode estar mais próxima de você do que você imagina. E hoje essa realidade chegou para a gente, né? E, João, além de uma realidade, também é uma necessidade, né? Sim. Muitos colegas, às vezes, até a própria dificuldade de entrar no mercado de trabalho, ou a questão de perfil, tem gente que não gosta muito de assistência, acaba indo para o lado do empreendedorismo. Sim. E, às vezes, na maioria das vezes, encontra um propósito, né? Com profissão, dentro da profissão, a questão do empreendedorismo. Foi o nosso caso também, né? Sim. Então, aí, se a gente for contar a história da Blue, né? Nasceu a Blue, em termos de empreendedorismo, que é a nossa empresa, ela surgiu em 2018, tem 7 anos, dentro de um hospital. Então, a gente tinha a necessidade de prestar serviços dentro desse hospital, e aí acabou que a gente montou uma empresa lá, e essa empresa foi, aos poucos, crescendo, foi ganhando mercado, e aí a necessidade de crescer, lógico, a necessidade de ter mão de obras qualificada, e hoje a gente chegou, né, nesse patamar que a gente está hoje, com mais de 30 clientes, né, com mais de 10 sócios que fazem parte da empresa, e aí que a gente já virou referência em Belém, principalmente na área de oftalmo, né? Recentemente, sim, a gente lançou o nosso 2º congresso dentro da área de oftalmo, que foi um sucesso também, graças a Deus, e a gente se tornou referência nessa área, né, de oftalmologia, prestando serviço de qualidade, tanto na consultoria, tanto na assistência. Isso. Exato, né? Esse é o grande desafio do podcast. É a gente levar essa maior comunicação, né, para a gente mostrar que a enfermagem, hoje em dia, além dela ser protagonista na saúde, ela vai ser uma protagonista na comunicação. Como? O que a gente quer com o podcast? É mostrar para as pessoas que elas podem também ser o enfermeiro que vai usar um blazer, um terno, não só um jaleco, um pijama, uma crocs. Ele vai usar um sapato social, né? Ele vai chegar no hospital de uma camisa social. Eu faço consultoria no hospital, e quando eu cheguei lá, eu peguei um impacto muito grande de ver o enfermeiro lá. Ele vai com uma camisa social, gravata e o jaleco dele por cima. Isso é diferente, né? Mostra uma visão diferente. E o podcast é justamente esse desafio, né? De dar voz mais fortes para todos os âmbitos, e aquele não só para enfermeiro, né? A gente tem que falar isso. O técnico. O que é que o técnico hoje em dia de enfermagem pode agregar? Sim, entendeu? É um ponto. E a gente trabalha, nós da Blue, a gente tem técnicos que trabalham com a gente, né? E o estudante de enfermagem? Qual área ele pode atacar? A gente vê muito falando assim, vou para UTI, vou para urgência e emergência, porque às vezes não sabe o leque que a enfermagem tem. Então, esse leque a gente vai trazer também aqui, né? E aquele cara que está lá na escola, não sabe o que vai fazer, não decidiu.
né? Na minha época tinha um curso que a gente fazia antes, como é mesmo o nome, que tu ia lá na faculdade, na universidade, e via se tu era apto para aquela função, né? Hoje em dia fazem, mas bem pouco. Então o podcast vai falar assim, olha, o enfermeiro não é aquele que vai só cuidar do sangue, fazer uma punção, né? Andar Então, de jaleco, né? Então, esse é o desafio, né, João? E assim, se a gente for olhar para trás, a enfermagem ela tem uma história bem consolidada, bem construída no cuidado, né? Mas esse cuidado, por muito tempo, ele era dado como coadjuvante de determinada área. Sim. Então, por muito tempo, a enfermagem ela foi vista como coadjuvante, como um cuidado ali secundário. E hoje a gente promove a ideia de que a enfermagem ela é protagonista no cuidado da pessoa e o protagonismo que a gente traz é um protagonismo em que a nossa profissão ela é autônoma. Né? Ela é uma profissão que caminha ali em parceria com as outras, mas de forma autônoma também, independente. Então, o nosso cuidado, ele perpassa aí todos os âmbitos, né? Ele perpassa ali não só o paciente, a família, mas a coletividade. E hoje, de forma independente. Então, a gente olhou para trás, por muito tempo, a enfermagem coadjuvante. E hoje não. É uma profissão autônoma, é uma profissão que hoje carrega consigo uma grande responsabilidade, né? Porque a gente avançou em tecnologias, a gente avançou em ciência e como ciência, né? João, sabe uma coisa que tocou nesse assunto que me motivou e também me recordou uma seguinte situação. Nós três, a gente dá aula, nós somos professores, e aí, às vezes, a gente, conversando com o aluno, né, e vem aquela dúvida, né, isso é, pelo menos, no meu, assim, na minha rotina de professor, é meio comum. O aluno está prestes a se formar, ou ele está recém-formado, e ele tem aquela dúvida, o que é que eu vou fazer agora? Né? Sim. Para qual caminho eu vou seguir? Então, esse podcast, esse que a gente está conversando sobre esse assunto da enfermagem como profissão, em termos de mercado, em termos de perspectiva e futuro, ele vai servir para isso. Justamente para a gente vai trazer aqui, né, em outros episódios, profissionais, referência em determinadas áreas, né, para falar um pouco, para dar algumas dicas, né, para mostrar o caminho, né, de, eu quero seguir tal área. Então, a gente vai trazer alguém de referência para a gente dar umas dicas e mostrar como exemplo aquele profissional, como é que ele conseguiu, qual foi a estratégia que ele fez para ele chegar naquele patamar, naquela conquista, naquele sucesso. A gente sabe que não é fácil. Então, a gente tem assim, essa questão, me coloco no lugar, porque todo mundo passou por isso, a gente iniciou, a gente ficou na dúvida, a gente tentou ir para um lado, só que às vezes não deu certo, a gente às vezes foi para uma alternativa. Então, assim, é importante a gente ter conteúdos como esse para a gente poder orientar esses jovens, né, que estão se formando, que estão recém-formados, que não sabem que caminho tomar. Então, não é que a gente vai ser um mentor, mas é que a gente pode, esse conteúdo ele vai ser importante justamente para a gente mostrar para a profissão, enfermagem, técnicos, enfermeiros, estudantes, que existe alternativas, né? Que não é só aquele, como a gente falou desde o início, o Leonan tocou muito nesse assunto. Não vai ser aquele cara só que vai andar de jaleco, que vai mexer com sangue, não. Que existem outras áreas que são importantes, que a gente pode ter um bom ganho, né? Em termos de rendimento, e a gente acabar adaptando, né, a rotina e ficando satisfeito com o serviço. Então, o podcast ele vai ter essa função de trazer, né, para cá profissionais que sejam referência em determinadas áreas, e esses profissionais vão dar dicas, vão orientar, vão mostrar a estratégia que eles tomaram para conseguir chegar naquele patamar que eles estão. Então, isso é importante, né, em termos de conteúdo, né, de informação, e esse podcast ele vai trazer isso. Eu achei interessante uma fala do Eben aqui, que ele falou assim, muitos alunos, né, não têm aquela visão do que vai fazer no pós-curso, né? E é engraçado porque, não vou falar a idade dele, né? Mas ele foi um professor. E uma das conversas, logo quando a gente estava terminando o curso, porque ele já foi um dos últimos preceptores, né, de estágio, ele falava assim, vocês têm uma visão diferente, por que vocês não empreendem? Acho que ele já estava tentando puxar a gente. Mas por que não empreende? Né? Por que vocês não vão para essa outra área? E isso me traz uma outra lembrança, né? Na época da pandemia, a enfermagem foi muito vista, né, como protagonista do cuidado,
excessivo. Tanto que uma das primeiras pessoas a serem vacinadas foi uma enfermeira, né? Foi. Que ficou emblemático essa questão da enfermeira ser a primeira vacinada. Inglaterra, né? Então, o que aquilo pode, né, trazer para a gente hoje como protagonista? Será que é só aquele momento que a saúde passou por todo aquele percalço? Ou não? Porque depois disso a gente tem uma questão mais recente, por exemplo, que é o Bruno, né, que é deputado federal de Minas Gerais. Os avanços e as decisões políticas que ele consegue hoje tomar lá dentro, né? Então, ele começou na enfermagem, parece que ele era presidente no Corém de lá de Minas Gerais. Então, são caminhos hoje em dia que a enfermagem, como gestor, né? Porque, como o João bem falou, tipo, a gente sai da faculdade hoje como cuidado, sendo enfermeiro, cuidador, né? Mas o que hoje em dia a gente pode fazer? Porque o enfermeiro, a gente aprende a ser líder, porque a gente é o líder da equipe. A gente que vai gerenciar, né, o técnico ali, diretamente. E no centro cirúrgico, a gente que vai gerenciar o cirurgião, o anestesista, o circulante da sala, o rapaz da higienização, o técnico de higienização, ele vai gerenciar. O técnico de transporte, né, o antigo maqueiro, que hoje é técnico de transporte, a gente que vai gerenciar. A farmácia, centro cirúrgico, a gente que vai puxar, olha, tem que ver isso. Então, queimou uma lâmpada, né? Chama o enfermeiro. Como é que a gente vai gerenciar isso? Claro. Se a gente sai cuidador, João. Então, hoje em dia, esse é o desafio do podcast. É transformar a mentalidade que o enfermeiro não é só aquele cara que vai funcionar, que vai evoluir, que vai falar, olha, tem que fazer mudança de decúbito do paciente. Mas o enfermeiro é aquele que vai tomar decisão. E hoje eu vendo o João, né? O João, ele faz consulta, né? Faz consulta. Aí eu perguntei logo para ele mais cedo sobre essa questão de consulta. Porque hoje em dia as pessoas pensam que o médico é aquele que consulta, o enfermeiro é aquele que cuida. Mas o médico, João, e pode estar dando explicação sobre isso, né, para a audiência, né, do podcast, é o seguinte, que o médico, ele dá o diagnóstico da doença, ele faz consulta para diagnóstico da doença. O enfermeiro, a consulta do enfermeiro é totalmente diferente, o know-how. Né? A gente faz uma consulta para tratamento, então, né? O que acontece, a gente, por muito tempo, foi visto como o enfermeiro tem que estar no hospital. O enfermeiro tem que estar ali na unidade de atenção primária, no posto de saúde. E hoje eu empreendo também na enfermagem com consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem ela é regulamentada, né? Então o enfermeiro ele pode atuar prestando a consulta de enfermagem. E a nossa consulta ainda traz alguns paradigmas. As pessoas ainda não entendem o que é a consulta com o enfermeiro. Recentemente viralizou um vídeo de um vereador que foi fazer a inspeção de uma unidade e se deparou com um consultório, né? Escrito, consultório de enfermagem. E ele questionou a direção da unidade porque tinha um consultório para o enfermeiro. Para a gente ver o quanto ainda existe uma mentalidade muito retrógrada do que é a enfermagem hoje. Então, sim, o enfermeiro consulta, né? O enfermeiro dá diagnóstico, mas diagnóstico de cuidado. Enquanto o colega médico ele vai lá avaliar o paciente para fechar o diagnóstico clínico, o diagnóstico médico, o enfermeiro ele avalia de forma global, de forma holística o paciente para fechar um diagnóstico de cuidado, né? E esse cuidado ele perpassa a questão do paciente, família e coletividade. Então a gente trabalha ali de forma integral e integrada com outras especialidades, mas de forma independente. Então o enfermeiro hoje ele pode empreender abrindo seu consultório, abrindo sua clínica de enfermagem. Então isso é uma realidade hoje. Então às vezes a gente como professor, né, a gente vê muito aluno, quando a gente fomenta isso, principalmente nos últimos semestres, né? Que área você pretende seguir? Aí a gente escuta muitas áreas intra-hospitalares, né? Eu quero ser enfermeiro intensivista, eu quero ser enfermeiro do centro cirúrgico. E a gente nem julga, porque era a nossa mentalidade. Eu saí querendo ser só enfermeiro intensivista, né? Atuo também em terapia intensiva. Mas hoje, minha maior carga horária, né, prática de trabalho é no empreendedorismo. Empreendendo lá no consultório, empreendendo com as consultorias para clínicas, né? Academias, hoje nossa empresa ela presta consultorias para academias, dando treinamento de primeiros socorros para aqueles professores. Então, que é um know-how diferente, né? know-how diferente. Então, quando a gente fala em empreender na enfermagem, a gente fala em pegar todo o teu conhecimento adquirido ao longo dos 5 anos de formação, pegar aquele conhecimento, pensar em algum problema de alguém, de uma empresa, né? Uma dor, né? Pensar ali numa aflição, numa angústia, pega aquilo com todo o teu conhecimento técnico-científico, transforma num produto e esse produto vai gerando resultado e receita. Né? João,
assim, dentro desse contexto que tu conversou, deu para observar algumas habilidades e competências. Sim. Né? Na questão da consulta, na questão de resolver problema. Na tua opinião, para quem está nos assistindo, nosso público, quais são, aí o Leonan complementa depois, as principais habilidades e competências para o profissional que está entrando no mercado ou que está recém-formado, para ele conseguir desenvolver esse contexto do empreendedorismo, da profissão da enfermagem, né? Não só no empreendedorismo, mas como um todo. Quais são as habilidades e competências? Boa pergunta, Web. Eu digo que a primeira grande habilidade e competência a ser desenvolvida pelo enfermeiro que deseja empreender... As 5 mais. As 5 mais, bora lá, top 5. Top 5. Criatividade. O enfermeiro ele tem que ser criativo. Anota aqui, João. Anota que é importante. Criatividade. Ah, mas por que você diz que criatividade é uma competência, uma habilidade que precisa existir para empreender? Isso aí vai virar um corte, né? Vai virar um corte, né? Justo. Por quê? Eu preciso ser criativo no sentido de pensar no teu problema. Qual é a tua dor? Qual é a tua aflição? Qual é a tua angústia? E eu não digo angústia como pessoa, angústia física. Mas pensa que tu é o gestor de uma... Vamos lá, por exemplo, da academia. Tu é o gestor de uma academia. Cada vez mais as pessoas estão buscando o teu serviço querendo saúde. E o teu público não é mais um público jovem saudável. Pensa que as pessoas que buscam tua academia é a população idosa, na sua grande maior parte. Na sua grande maioria. E aí, tu, como gestor, tá aflito, porque tu não tem a certeza de que os teus profissionais de educação física estão bem preparados para atender aquele público. Eu, enquanto enfermeiro, usando a minha criatividade, entendo a tua aflição e vou pensar em alguma estratégia para trabalhar o que tu tá precisando ali, como enfermeiro. Vamos lá, vamos montar um treinamento em company para os teus colaboradores. Então, agora, todos eles vão passar no treinamento de primeiros socorros comigo. Então, criatividade é o primeiro ponto. Primeira habilidade que a gente precisa trabalhar. Sim. Segunda habilidade extremamente relevante é espírito de liderança. A gente sai sabendo que precisa ser líder, mas nem sempre a gente aprende a ser líder na prática. E quando a gente fala em empreender, tu não vai liderar só terceiros. Tu vai te autoliderar, tu vai ser o líder do teu negócio, o líder do teu empreendimento. E ali tu vai precisar trabalhar alguns desafios que vão exigir essa habilidade em específica. Entendi. Vou complementar aqui, né? Para completar as 5, né? O João falou 2 aqui. Ele falou criatividade, né? Espírito de liderança. Eu acho que tem que ter metodologia, né? Uau. Por quê? Depois que tu faz, tu tem a criatividade de resolver um problema. Por exemplo, vamos voltar na questão da atividade física, né? Na academia. Eu tenho um primo que ele é personal. E a primeira coisa que ele faz às 6 da manhã é postar. Ele posta um vídeo das pacientes, não, desculpa, muita enfermagem, né? Mas dos alunos dele. Sim. Que ele tem 2 senhoras que fazem atividade física às 6 horas da manhã, né? E ele mostra elas lá fazendo. Então, para mim, aquilo é uma metodologia. Aquele mesmo horário, ele postando, ele tendo aquela como é que se diz? Aquela disciplina. Mostra que ele tem uma agenda, né? Que ele segue aquela agenda. Então, às vezes, a gente vai ter o cliente e não vai seguir a agenda com o cliente. Então, a gente tem que ter uma metodologia de trabalho. Explicar para o cliente, olha, nossa metodologia ela é assim, né? Sim. E se não der para seguir, se ele questionar e tu achar que está fora do teu know-how, você fala assim, não, olha, então, essa aqui é a nossa metodologia. Se você não se encaixa, às vezes é melhor dar um passo para trás, porque depois dá uns 2 para frente. Primeiro, a metodologia. Outra questão é clareza. É chegar com ele e falar assim, olha, vamos fazer uma atividade em company. Como é que é feito? Né? O João, acompanhando um pouquinho, né, João comentou, tipo, o João faz o seguinte, olha, eu vou fazer a atividade com eles, eu vou mostrar para eles como é que faz. Depois, eu vou dar um padrão de maleta para vocês seguirem e vou fazer 5 perguntinhas. Se ele responder sim numa dessas perguntas, ele precisa. Então, ele tem ele é claro com a informação. E deixar aquilo registrado, né? Pra gente que vai empreender, que assina contrato de empreendedor, é bom deixar claro. Sim. Porque tudo aquilo que ele for cobrar depois de assinado,
fora daquele escopo, né, fora daquela clareza, tu consegue remunerar mais, rentabilizar teu contrato. Sim. E assim como ele pode cobrar só aquilo que está aqui. É diferente do CLT, né? Por exemplo, assim, para quem é CLT, se tu é empregado naquela empresa como CLT, ou seja, carteira assinada, Sim. tu tem que resolver todos os problemas ali. Entendeu? Só Tu que não é pode. limitado, né? Entendeu? Só que quando tu é PJ, tu acaba sendo limitado. E o Eben, né, com esses 10 anos já de empreendedor que ele tem, ele pode falar a quinta. Por quê? Porque o Eben, para mim, hoje em dia, Sim. né, e é por isso que a gente, é uma parceria que a gente fala, uma parceria que dá super certo, que se completa, né? Para mim, hoje em dia, ele é uma das referências de enfermeiro, Que né, empreende. que empreende. Isso mesmo. Né? Ele tem a Office Curso, né, que é uma questão mais voltada para farmacêutico, ele também tem farmacêutico, e tem a Blue. Então, empreender também, para mim, né, é coragem. Coragem. E coragem, para mim, a gente tem que ter. Por quê? Não é fácil, por exemplo, o Weber me conheceu, eu era carteira assinada em 2 horários. E quando ele me conheceu, ele falou, Leonan, né, chamando e explicando, e eu vendo a lida dele, né, na questão de criatividade, o cara, ele consegue absorver aquilo e ver que vai dar produto para curso. E ele consegue criar um produto em cima, tipo, como mexer numa bomba de fusão. Como montar uma bomba de fusão. Ele pega uma necessidade, uma angústia e transforma em produto. Que é muito difícil para mim, que sou auditor, né? Sou enfermeiro auditor. É muito difícil hoje em dia tu chegar num hospital e auditar uma conta de UTI e ver um balanço hídrico fechado, redondo, né? Para auditor interno é uma dor de cabeça. Para auditor externo é mais fácil, que ele vai lá e corta, né? Então, criatividade, né? É isso. E coragem, né? Porque, tipo, eu larguei o CLT. Eu lembro quando, só uma aspa rápida, quando eu falei assim, eu vou sair, vou empreender. Aí todo mundo na minha família, meu Deus, tu é maluco, tu vai largar, e sabe mais ou menos quanto eu ganhava, e falava assim, tu vai largar tudo isso para empreender, é praticamente tu começar do zero. E foi um passo atrás, né, de coragem, e hoje em dia eu me sinto muito bem empreendendo. A gente tava, só um parênteses bem rápido, a gente tava conversando, acho que foi ontem, 5 da manhã, resolvendo algumas coisas da empresa. Aí eu até brinquei que tem aquela charge, né, de que a vida do CLT não é fácil. A gente, 5 da manhã, o dia ainda não tinha nem clareado, mas definindo algumas coisas para a empresa e algumas estratégias. E é isso, é coragem, é querer mesmo fazer dar certo, acreditar e ter propósito. O propósito ele é fundamental. Qualquer serviço, qualquer empreendimento hoje que tem sucesso, ele começou com um propósito, né? Nosso propósito enquanto empresa é aliviar as angústias, seja ela em qualquer know-how, seja ela uma angústia ali de ter alguém para assumir a responsabilidade técnica de uma clínica, a angústia de ter uma padronização de processo, a angústia de ter um cuidado em saúde ali, que a gente também tem oferta. Então, a gente nasceu com esse propósito, né, de sanar essas angústias enquanto empresa. E é isso, empreender tem muito a ver com o propósito também. E resolver problemas, né? Isso então, sempre. assim, quem ganha dinheiro hoje é quem resolve problema, né? Então, se tu tem uma habilidade de resolver problema, tu vai estar ganhando dinheiro, né? Então, a gente percebeu isso no mercado dentro da oftalmo e a gente resolve problema de médicos, de clínicas que prestam serviço e a gente tem a solução, né? Tipo, padronizar processos, oferecer mão de obra qualificada, né? Então, aí, resolver problemas da vigilância sanitária, né? Os termos de estimação. Sim. Então, realmente, vocês que estão assistindo a gente, profissionais da enfermagem, não tem uma fórmula mágica, né, meninas? Não tem uma fórmula mágica. Se 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6. Não necessariamente é assim. Empreender é um desafio. Com certeza. Dentro da enfermagem é um pouco mais difícil. Tu vê a profissão médica, né? Normalmente ele já sai da faculdade já com o perfil já de montar sua empresa, montar sua clínica. Alguns já vão lá para o hospital já, né? Então, a gente como enfermeiro, normalmente a gente já sai da faculdade. Quando a gente consegue emprego, a gente vai lá para assistência, né? Para assistência. Então, a gente não tem essa cultura por vários motivos. Não tem a cultura porque, às vezes, os nossos pais, a nossa família, a gente não foi ensinado a fazer dessa forma. E é muito comum. Acho que todo mundo, a grande maioria das pessoas passa por isso. Meu filho, estude,
trabalhe, arranje um bom emprego, faça concurso público. É normalmente o que a gente costuma escutar. Normalmente, na grande maioria das famílias. É difícil tu ter uma orientação dos pais ou da família para empreender. Por quê? Porque é um risco, né? É um risco. Pode dar certo, pode dar errado. Né? E quando a Não gente tem fala aquela de estabilidade, né? E quando a gente fala de empreender na enfermagem, a gente ainda pensa na transição, né? De uma profissão que antes era vista como coadjuvante no cuidado para uma profissão que é protagonista, que é autônoma. Então aqui a gente ainda tem um desafio maior. Mas aí nós estamos aqui, esse podcast foi criado para você, enfermeiro, estudante, técnico, entender que a chave está virando. A chave virou para a gente. Hoje em dia a gente consegue, sim, estar dentro do nosso consultório, tá ali abrindo a minha empresa de home care, tá empreendendo. Sou muito habilidoso em fazer curativo. Empreende lá com a tua habilidade. Sanador de alguém. Tu pode fazer isso. Tu tens hoje a habilidade, a competência e o respaldo legal. E agora é só unir isso ao propósito e seguir, né? É importante essa questão do respaldo legal, né? Porque hoje em dia o nosso conselho, né, que é o Corém, ele dá essa autonomia pra gente fazer isso. Tem resolução, né? Tem resolução, tem tabela. Ah, eu sou muito bom em curativo, mas eu não sei como é que eu vou começar. Não sei quanto cobrar, não sei precificar. Não sei precificar. Será que vão achar muito caro? Então, o conselho dá isso pra gente, o Corém dá essa tabela pra gente. Então, é pegar aquela tabela, olhar Aquilo é um modelo, né? É um modelo, eu consigo fazer um curativo hoje em dia? Tá aqui a tabela, olha. Quanto é que vai ser o curativo? Tá aqui a tabela. Eu vou cobrar o valor da tabela. Né? É o norte. Já é o norte, né? Então, eu lembro que quando eu trabalhava no plantão, eu fazia um curativo de uma senhorinha que hoje ela mora em Portugal. De vez em quando ela manda mensagem pra mim. E ela fala assim mesmo pra mim, meu malvado favorito, ela me chama. Olha. Porque ela precisava viajar e ela tinha uma infecção no quadril. Ela tinha feito uma prótese de quadril. E eu fazia curativo pra ela e eu cobrava. Falei pra ela, olha, tá aqui a tabela. Ela falou, não, mas além da tabela, como eu moro longe, que ela morava lá pro Tapanã, eu vou mandar ele buscar e deixar, tá bom? Eu falei, não, tudo bem, perfeito. Então foi um pontapé pra mim, que hoje em dia eu consigo ver, que foi um pontapé pra mim abrir minha cabeça que eu podia fazer além dos meus plantões, né? Pra mim foi um pontapé. Então, o importante é que nem aquele meme, né? O importante é começar, depois a gente melhora. E é de fato, né? Hoje em dia, quando a gente tem um know-how maior de enfermeiros que empreendem, a gente percebe que eles foram começando. A passos curtos. A passos curtos. E hoje em dia eles estão num nível muito acima, mas eles também, como popularmente fala assim, roer o osso. Hoje em dia eles estão comendo um pouco do filé já. E, né? uma coisa interessante que aconteceu com a gente e que acontece com a grande maioria. Às vezes, como aconteceu com o Leonan, né? Tô com 2 empregos de carteira assinada, CLT. Um de manhã, um à noite, digamos assim, um diurno, outro noturno. Aí, de repente, não, eu vou largar um. Eu vou ficar com um. Vou largar um. Caminho aí esse volta. tempo que eu tenho, gradativamente. esse tempo que eu tenho sobrando, eu vou me dedicar para o empreendedorismo e vou me custear as minhas despesas que todo mundo paga boleto, a gente tem que comer, tem que pagar conta. Vou ficar com aquele primeiro emprego até estabilizar. E na hora que estabilizou, o negócio começou a crescer, de repente pode ser a hora de sair do seu emprego. Isso aconteceu com o Leonor, aconteceu recentemente comigo, né, em fevereiro. Trabalhava no hospital, era o RT de lá e bati a ponto. E foi interessante, foi no mesmo momento, né? A gente compartilhou uma angústia, amigo. Entreguei ele, amigo, também entreguei. E aí? E a gente sempre daquela luta, né? Porque realmente a gente não vai ser ingênuo ou hipócrita, né? Dizer assim, não, que tu pensa, vou fazer logo. Não, a gente coloca na balança, né? Sim. A gente coloca na balança, vê os riscos. Não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil, porque pode dar certo, pode dar errado. Né? Então, assim, é um risco. É ousado, né? É bacana agora a gente chegar e dizer assim, olha, deu certo. Mas se desse errado. O problema é que a gente, fica aí até a dica para o público que está assistindo, não é questão de não ter medo, é questão de fazer um planejamento. Faça um planejamento, coloque na balança. Porque assim, na pior das hipóteses, se der errado, mas fica o aprendizado. Né? Fica o aprendizado, nossa, eu errei desse jeito. E de repente, na próxima vez que aí tem que reerguer, né? Próxima vez que eu fizer aquele caminho que eu errei, eu já não vou mais cometer. Entendeu? Então, a gente... Ou não vai errar tanto a um ponto de não dar certo. De não dar certo. Então, assim, eu acho que a maioria dos empreendedores no mundo todo, se for pesquisar, uma vez eu estava estudando sobre isso, lendo, né? Vendo, a maioria dos empreendedores, ele não acertou de primeira. Não. Ele errou, quebrou, bateu a cara, caiu no chão. Aí foi num determinado momento que aquela ideia deu certo. Né?
Thomas Edison com a lâmpada, né? Que foi não sei quantas Parece mil vezes. aquela frase, né? Agora não me recordo quem foi que falou, que ele falou assim, o importante da vida não é tu saber apanhar, né? É quando tu sabe que tu vai cair, mas tu tem a força para levantar. Tu tem a força para levantar Sim. sempre. Entendeu? Uma frase que de vez em quando eu pego e falo assim, quando eu tô meio... Falo assim, não... Meio balançado, né? Porque às vezes pintam proposta para ser CLT boas, né? Boas. Mas é aquela questão, hoje em dia, né? É facilidade de horário. Quando tu é empreendedor, tem uma facilidade de horário. Flexibilidade, né? Isso ajuda entendeu? muito. Eu me lembro que antigamente, logo quando me formei, eu não saía nas fotos da família, não. Porque eu não tinha evento que eu tinha que cobrir plantão, né? Então, hoje em dia, quando tem tal coisa que eles avisam, eu falo assim, eu vou. Aí já olha assim, antigamente eles eram Nem meio convidavam, incrédulos. né? Nem convidavam, né? Eles mandavam o convite pra mim, mas eles avisavam no buffet lá assim, olha, não vai. Pode colocar uma mágica, isso aí vai faltar. Hoje em dia, quando eles me vêm chegando assim, eles falam assim, pega, hoje Como tá... né? Mas mas aí, Leonan, foi uma mais fria. trajetória, né? Sim, uma caminhada, né? É claro que vai ter colegas que já vão para o empreendedorismo de primeira N fatores. Sim. Ocorre, né? Um ou outro, não é a maioria. Mas aí o que acontece? Existe N áreas para o cara atuar. Assim, dentro do ramo da enfermagem, né? Eu tenho conhecimento, posso fazer uma consultoria. Eu tenho conhecimento, posso fazer um curso específico. Né? Então, assim, e é isso que a gente vai trabalhar no decorrer dos nossos próximos episódios. A gente vai trazer profissionais de referência nas áreas para mostrar para você áreas novas, áreas que, de repente, a gente não enxergou daquela forma, daquele prisma, né? E a gente pode trazer para a gente aqui como exemplo. Então, assim, a questão da enfermagem é bem sutil, é bem minuciosa. Por quê? Porque a gente vê na área da saúde, né, meninas, aquela questão do médico, né? O médico vai, se forma, ganha bem, e a enfermagem tem essa dificuldade financeira, né? De tal chegar num patamar que tu consiga ter um bom rendimento, uma boa estabilidade, né? Para ter o básico, né? Que uma família precisa. Mas aí o que acontece? A gente sabe que na enfermagem é um pouquinho diferente, né? A dificuldade é um pouquinho maior. Mas na hora que um enfermeiro ele consegue empreender, ele consegue trazer resultado em vários aspectos, tanto financeiro, né? E aí, quando ele vê que aquilo dá certo, ele não vai mais querer voltar para a CLT. É o nosso caso, né? Dificilmente a gente voltaria para a CLT. Hoje em dia, no mercado atual de Belém, dificilmente a gente voltaria. A remuneração é muito diferente para a CLT, né? E aquela questão, a gente faz... Quando a gente é CLT, o campo é aberto. Tu tem que fazer tudo. Quando tu é PJ, é restrito. Não, olha, lembra, a gente assinou um contrato, meu contrato vai só até aqui. Sim. Quer fazer um plus, quer fazer... Aí sim, a gente consegue conversar melhor com o empregador, né? Do que quando a gente é CLT. Que a gente não tem aquela troca. Pra me fazer isso... Não, já tu paga o teu salário, entendeu? Dentro dessa tua colocação, Léo, eu vou fazer uma pergunta para ti, o João complementa. Na tua opinião, na tua visão, qual as principais vantagens de ser empreendedor, de ter o seu próprio negócio em detrimento do seletista, né, do carteira assinada? Qual a vantagem? Primeira vantagem para mim, que eu acho que é muito boa para quem quer empreender, é que tu consegue negociar valores. Boa. Consegue negociar valores. Por quê? Porque tu sabe que tu é bom naquilo. Vamos supor, eu sou bom com curativo. Então, eu sei negociar com o empreendedor quanto vai custar meu curativo, né? Mesmo tendo tabela, mas eu consigo colocar um valor a mais porque eu sei quanto custa. O meu curativo, né? E a gente tem enfermeiros bons de curativo aqui, né? No Pará. E eu vi que eles começaram assim, né? Mas negociar valor pra gente da enfermagem é muito diferente. É muito pensar fora da casinha. Sim. Porque eu lembro que hoje, eu não sei quanto tempo tem de formado, João. Mas assim, quando eu me... 6 anos. Então, eu tenho um pouquinho mais do que tu, né? Quando eu me formei, eu lembro que teve um hospital que me chamou para fazer um processo seletivo e o salário era 1.800. Aí, na minha cabeça, novo, né? Eu falei assim, meu Deus, 1.800 é muito pouco. Né? Eu pensei que fosse ganhar mais. Aí, e logo depois eu fui contratado para outro hospital, que pagava mais. Aí eu falei, não, vou para outro hospital porque paga mais. E realmente aquilo era por pagamento, né? Recém-formado, precisando ganhar dinheiro, né? Construir logo uma vida. E eu fui para quem paga mais. Mas ainda assim, ainda ficava abaixo da minha perspectiva.
né? Então, poder negociar esse valor é diferente. Poder É uma negociar esse vantagem. valor é uma Interessante, vantagem. Interessante. Não, Outro- carteira assinada não tem como tu negociar. Não tem como negociar. Não. Aí, e assim, se tu não aceita na carteira assinada, se tu não aceita aquilo, vem outra pessoa e aceita. Entendeu? Porque cada um tem sua necessidade. No PJ, não. No PJ, a gente acaba sendo um pouco mais corporativista. Porque se tu vai lá, tu negocia, tu pode jogar um pouquinho abaixo do outro que está negociando também a tabela, mas não joga tanto. Porque ele também não quer sair perdendo Não, só não para quer. fechar um contrato. A É gente não é verdade. assim. Entendeu? Então é um ponto, para mim, crucial. Outro ponto, só um minuto, que é importante também para mim, Tô anotando aqui. é a questão da autonomia. Entendeu? Boa. É uma autonomia de tu chegar, falar assim, olha, eu vou fazer aqui as contas. Por exemplo, eu sou auditor, né? Eu chego lá, eu faço as contas, não tem conta, eu vou me embora. Eu não preciso cumprir aquele horário. Entendeu? Então, às vezes, eu chego lá 8 horas da manhã, faço as contas, meio-dia eu tô em casa. Entendeu? É um ponto importante. Porque se eu tenho que cumprir horário, aí eu vou chegar às 7 da manhã e vou ter que ficar até 1, mesmo não tendo mais conta para fazer até 1. Mas eu vou ter que ficar lá, rodando a cadeira, sei lá, indo tomar uma água. Entendeu? Então, esse é um ponto que eu acabo não desperdiçando. Ou é só 1 hora a mais, eu posso aproveitar para descansar, eu posso aproveitar para ir numa academia, né? Então, é 1 hora de vida que tu não recupera. Entendeu? Verdade. E tu, João? Complementa aí na tua opinião. Um ponto importante é que tu acaba se tornando melhor naquilo que tu já sabe fazer muito bem. Porque Também. quando tu é generalista, quando tu tá ali como seletista, tu fica cobrindo escala. Tu não sabe o setor que tu tá hoje. Hoje tu tá na UTI, amanhã tu tá no centro cirúrgico. Amanhã, do nada, tu já cai lá numa unidade de atenção primária. Então, a gente acaba enriquecendo ali o nosso repertório de conhecimento em diferentes áreas. Mas a gente não fica muito bom em alguma coisa, porque a gente tá sempre rodando. Quando tu vai para empreender, geralmente tu empreende naquilo que tu já faz de melhor. E por tu fazer melhor, tu acaba te tornando cada vez mais referência dentro daquela área que tu escolheu. Entende? Tu começaste empreendendo porque tu gostava de auditoria, tu tinha afinidade por auditoria. Mas eu tenho certeza que nem sempre tu trabalhou como seletista, como auditor. Tava na assistência, rodando setores, né? E, na verdade, eu saí... A primeira parte que eu saí, assim, foi para justamente gerenciar... Eu gerenciava já um centro cirúrgico de um hospital de grande porte aqui em Belém, né, Baby? E eu saí justamente para me gerenciar outro centro cirúrgico, né? Mas já como PJ. E tu falou essa questão, acaba se tornando muito bom naquilo. Como eu falei para vocês, né? Eu tô montando uma CME, né? Faço parte de um projeto de uma CME. Terceirizada. E Né? terceirizada, que é fora do hospital, é totalmente fora da casinha, terceirizada. Aí quando a gente foi fazer o processo seletivo para contratar as pessoas para irem para lá, elas perguntavam, mas e aí, a gente é relocado para outros setores? Eu falei, não tem como tu ser relocado, porque tu já tá na CME. Ali é só a CME. Acaba que quando a gente tá numa CME, faltou alguém lá na urgência e emergência, eles deslocam o técnico para ir para urgência e emergência. Faltou o enfermeiro do plantão, que muitos hospitais usam só o enfermeiro pro noturno. Aí o enfermeiro da CME é deslocado para gerenciar o plantão todinho. Aí eu falei, lá não tem. Tem problema para vocês? A gente ainda brincava assim, eu lembro. Lá não tem paciente. Tem problema para vocês não lidarem com o paciente? Lá não vai ter sangue assim jorrando. Vai ter sangue que vem numa pinça, mas não vai ter sangue jorrando. Aí, não, é isso que a gente quer. Por quê? Porque eu já vejo também essa necessidade dos técnicos de realizar aquela atividade que eles já são... Que eles gostam de fazer. Treinaram em fazer. E geralmente quem é técnico de CME, eles gostam de CME, eles não gostam de ir para o centro cirúrgico, eles não gostam de ir para uma agência de emergência, eles gostam de CME. Então, realmente, eles acabam se especializando ainda mais naquilo. Então, isso traz uma vantagem para a gente também, porque tu se torna uma referência para aquele assunto. Quando falarem, CME, daqui a um tempo, eu quero ser uma referência, né? Então, eu estudo muito essa questão. Auditoria, eu quero também. Não é que eu queira tudo, mas, assim, quando falar assim, olha, tem tantos auditores lá, dos 20, fala meu nome. Entendeu? É uma lembrança, é uma perspectiva. Então, isso como empresário a gente consegue ter. Mas quando a gente é CLT de um hospital, de uma clínica, a gente se perdendo. Não acaba. Porque fica muito mediano, sabem, né? Muito igual, né? Eles sabem, igual. A CME daquele hospital é muito boa, né? Mas a gente não fala do profissional que está lá por trás, exercendo aquela CME, que faz aquela coisa gerar. Aquele hospital é muito bom na assistência, mas não fala quem é o profissional que está lá. Entendeu? Mas quando a gente é PJ, eles falam, porque a empresa de fulano de tal do é fulano, boa. né?
Entendeu? Isso mesmo. A empresa Blue Quality, lá que o Web fundou, que tem como sócio o João, o Leonan, eles são muito bons na consultoria de oftalmologia. Bora chamar eles. Como o João mesmo falou, vem um cara de Parauapebas, né? Sim. 12 horas de viagem atrás dele aqui. Como Sim. foi que veio? É uma referência. O nome, né? Correndo. Então é isso. O empreendedorismo na enfermagem é uma novidade, não é algo comum. Nós, como enfermeiros, a nossa formação, a gente não aprende uma disciplina de empreendedorismo, principalmente as grades curriculares mais antigas, Mais né? antigas, pelo menos Foi o na meu nossa caso, não né? teve. Não teve. Então, empreender é um desafio, é uma necessidade, mas não é algo simples. A gente precisa ter ferramentas, precisa ter instrumentos, conhecimento, precisa ter planejamento. Então, assim, essa que é a nossa proposta, né? De mostrar para o público da área da saúde, principalmente focado na enfermagem, é mostrar a questão de realmente como empreender, quais as dicas, quais os caminhos, né? Mostrar novas visões da profissão enfermagem em novos setores, né? A gente vai ter aí inúmeros convidados. Tem uma área que eu gosto muito, né? Uma área que a gente está há pouco tempo como empresa, que é a parte de endoscopia, né? Que a gente tem um dos nossos sócios, ele é da área de endoscopia e ele domina muito o assunto, que é o Daniel. E aí a gente vai ver essas novas áreas, porque até um tempo atrás, né, uns 7, 8, 10 anos atrás, tudo não era comum ver um enfermeiro dentro da endoscopia. Era muito raro. Até dentro da oftalmologia, Dentro né? da oftalmo Não era tão também. divulgado, Não né? era tão divulgado, né? E tu pensa assim, pô, a gente fez um congresso de oftalmo que no Brasil, se tu for pesquisar, não tem. Os primeiros... Específico, não. Específico, não. E a oftalmologia é uma área que tu não pode errar. Eu, como questão de responsável técnico de uma semente, não pode errar. Não pode ter uma infecção. Porque o cara paciente fica cego. já nasce com 2 olhos. Ah, Tu infectou um e o paciente perdeu a visão, não tem como recuperar. Aí é uma Entendeu? coisa que é irreversível. E essa questão de ser o segundo congresso, né? Esse que a gente fez sábado passado foi o segundo congresso. Isso chamou muita atenção. Mas o primeiro, para mim, marcou. Porque o primeiro, apesar da gente trabalhar muito a questão de oftalmologia, eu tive contato com enfermeiros que estavam há 30 anos atuando na oftalmologia. E eles vinham e falavam, Cego, que novidade. A gente está há muito tempo querendo falar sobre oftalmologia, as especificações, pinças, CME, regulamentações de oftalmologia, e nunca foi aberto. Então, isso para mim foi uma coisa motivadora para o segundo congresso, né? E para os demais que a gente vai fazer. Por quê? Porque mostra que a enfermagem, como é o tema do nosso podcast, né? A enfermagem, ela está se tornando protagonista. Só que a gente quer evidenciar esse protagonismo. O podcast nasce com isso. A gente quer evidenciar um protagonismo, dá exemplo, não só, né? Não só na questão técnica, científica, mas também de informação, né? Para que a gente possa agregar novas, né? Porque tem muita gente que cai na enfermagem de paraquedas. Eu quero fazer medicina, vai lá, faz, não passei medicina, vai fazer enfermagem, vai tentar o vestibulinho, não sei o quê. Logo quando era menor, que eu cuidava do meu avô, eu falava assim, eu quero ser médico, porque eu via na TV que o médico ficava na beira do leito do paciente e ficava executando aquela questão. Eu falava, eu quero ser médico porque eu cuido do meu avô, me adaptar. Aí, quando eu não passei do primeiro ano de medicina, eu falei, eu vou fazer enfermagem. Aí eu fiz enfermagem. No meu segundo ano de enfermagem, eu passei em medicina, para Vitória da Conquista. Aí, minha mãe feliz, meu pai feliz, e eu já estava na parte prática da enfermagem. Então, eu já sabia que o médico não fazia aquilo que é pregado, né? Naqueles negócios de Grey's Anatomy, que estão lá na beira do... E eu falei assim, eu não quero mais medicina. Como é que eu vou falar para minha família toda que eu não quero medicina? Aí eu chamei e falei, mãe, não quero ir. Eu vou terminar o curso de enfermagem e eu vou me realizar como enfermeiro. E hoje em dia eu sou muito realizado. Isso e ela mesmo. fala assim, aí já chegaram a perguntar pra mim, tu já tenta? Eu falei, não quero. Hoje em dia eu sou muito realizado como enfermeiro, né? A gente ponto. Quando alguém vê um enfermeiro muito bom, a primeira coisa que pergunta, né? Não quer fazer medicina? Uma vez perguntaram pra mim. A minha resposta foi, se eu fizer medicina, quem vai ser um enfermeiro bom? Ousado, mas é verdade, a gente tem que quebrar esse paradigma. Tem que quebrar esse paradigma. Tem enfermeiro que é realizado e muito bem realizado como enfermeiro. E eu conheço diversos. Hoje em dia, como às vezes a gente precisa se realizar pra gente ver a realização em outros, né? Sim. Então, tipo assim, hoje em dia eu sou muito realizado. Consegui várias coisas, material, né, que a gente fala, essas coisas. Claro que tem algumas coisas que a gente pleiteia, né? Planeja em conseguir.
Mas, tipo assim, hoje em dia eu realizado, eu converso com outros enfermeiros, vejo o Web realizado hoje em dia, né? Sim. Então, são pessoas que a gente consegue ter contatos de realizações que hoje em dia, às vezes, na faculdade, muitos alunos têm dificuldade de entender, será que eu vou me realizar profissionalmente? Será que eu vou me realizar financeiramente? Então, é possível. A enfermagem, hoje em dia, tudo é possível na enfermagem. Mesmo não sendo uma ciência exata, como o Web falou, de 2 mais 2 ser 4, 3 mais 3 ser 6, a gente é uma ciência biológica, né? Mas como é que se fala? Posso falar assim? A A perspectiva. perspectiva de crescimento futuro da enfermagem é imenso. Porque várias áreas, hoje em dia, com a inteligência artificial, podem sumir. Mas vai ter que ter alguém ali para cuidar. Entendeu? Isso mesmo. Um diagnóstico hoje em dia, Terceiridade, né? hoje em dia tu coloca assim lá, eu tô sentindo isso, o Google praticamente já te dá um diagnóstico, né? Às vezes ele fala muito que é câncer, né? Tudo no Google às vezes é... Mas, tipo assim, é uma forma de a gente ver, validar, entendeu? De nos validarmos, né? Hoje em dia, todas as outras profissões podem acabar, né? Praticamente. Mas aquela envolvida à saúde, né? A atividade física, ao cuidado, a enfermagem, a medicina, o personal trainer, que hoje em dia ele dá muita médico-saúde, né? fisioterapeuta, dificilmente essas áreas vão acabar, né? E isso é importante da gente relatar. Eu acho que para mim é um ponto importante falar que a área da saúde dificilmente vai acabar. A gente pode falar, João. E assim, a gente idealizou esse momento, a gente idealizou esse espaço para todo mundo, para todos os enfermeiros, para todos os profissionais de enfermagem que querem conhecer mais. Então, nosso objetivo é trazer essa informação, mas também trazer um espaço de diálogo, um espaço de debate, né, de construção coletiva entre enfermeiros, entre profissionais de enfermagem, para que então a gente consiga elevar os ideais de nossa profissão. Os ideais do cuidado, mas do cuidado baseado em evidência, do cuidado baseado em um respaldo legal e do cuidado que pode te fazer um enfermeiro, um profissional de enfermagem realizado. Porque dá para ser um enfermeiro realizado, dá para ser um enfermeiro que empreende, que conquista, que consegue dar dignidade para sua família, que consegue promover bem-estar para o paciente. Tá ali gerando um cuidado, sendo profissional de cuidado, mas também Qualidade, né? com qualidade de vida, né? Meninas, eu falo meninas porque eu Tô não me vou contar a minha sentindo. idade, né? Mas assim, Eu te falei que tu me deu a aula. única diferença aqui entre a gente é a idade, o restante nenhum mais. Mas assim, para vocês, só pra a gente tá encerrando nosso papo, né? Qual a sensação, né, que vocês estão tendo do nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast, nossa primeira experiência e estar participando desse sonho, né, desse planejamento? Demorou um pouquinho, né? A gente sabe que não é tão simples, a gente demorou um pouco, né, pra gente iniciar. João, qual a tua sensação desse primeiro momento, né, dessa primeira experiência? E Leona também, qual a tua... Quando a gente fala de sensação, a gente vai buscar lá do íntimo, né? Porque a emoção, ela é gerada com uma mistura ali de sentimentos, de idealizações, né? E quando a gente pensou nisso aqui, eu falei, cara, é um desafio. Porque, primeiro, a gente pensa em podcast de várias coisas, mas ainda não tinha visto um podcast de enfermeiros para enfermeiros. não é comum, né? Não é comum. Então, eu pensei, cara, é um pontapé inicial para algo muito maior. Porque a partir daqui vão sair pessoas que conhecem a enfermagem, a gente vai alcançar pessoas que não são da enfermagem, mas vão entender o que a gente faz. E isso me faz ser um enfermeiro mais realizado. Hoje eu tô saindo daqui um enfermeiro mais realizado do que eu cheguei, porque eu entendo que através desses relatos a gente vai alcançar mais pessoas, a gente vai mudar ali a realidade da nossa profissão com base no conhecimento do que é a enfermagem, do que é a ciência da enfermagem. E isso me torna mais realizado hoje. Muito legal. Eu cheguei aqui um enfermeiro mesmo. realizado, eu saí daqui um enfermeiro mais realizado ainda. Legal. Eu acho que eu compartilho do mesmo sentimento do João. Eu acho que realização, acho que para mim é uma frase central, né? Por quê? Porque às vezes a gente pensa muito em realização quando é uma conquista individual, né? Sim. Mas para mim é uma realização de um plano coletivo nosso, né? A gente planejou isso aqui, a gente idealizou, né, o podcast. E a gente não idealizou para nossa marca, né? Nossa marca Blue, nossa marca Office,
Nossa marca Infocast, uma nova marca que a gente tem, né? Nova marca. Mas a gente idealizou isso justamente para trabalhar com aquelas pessoas que hoje em dia se veem na enfermagem, às vezes frustradas. Eu vejo fulano de tal entrando no hospital e saindo, e progredindo, e eu continuo aqui. Então, o que a gente pode agregar para essa pessoa? O podcast, ele agrega. Ele fala assim, olha, você pode, né? Hoje você não tem como largar tudo e ir para o empreendimento, até porque eu não aconselho hoje em dia, né? Sim, né? Largar gradativamente é o processo, né? Mas empreender, Tipo, coragem. trabalha de dia, à noite empreende, né? Ter coragem, né? Então, para mim é gratificante. Eu saio muito grato hoje em dia daqui por causa disso, porque a gente conseguiu idealizar um projeto e a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir. Essa que é a frase. Eu não gosto muito daquela frase assim, não, tudo vai dar certo, não. Nós vamos fazer dar certo, né? Então nós vamos conseguir alcançar o público que a gente quer, que é aquele cara que está saindo da faculdade sem ideia nenhuma do que vai fazer, vai para lá pro plantão e algo automático, né? Vou ver até onde vai. Acha que se resume àquilo. Então é um ponto que eu vou sair grato hoje, porque a gente vai mostrar para ele, olha, tu pode empreender como cursos, tu pode empreender como curativo, tu pode empreender como consultor, tu pode empreender na área do centro cirúrgico, tu pode empreender na área da CME, tu pode empreender como intensivista, tu pode empreender como urgência, emergência, como consulta de enfermagem. São várias áreas que ele pode empreender. Qual é que tu mais se adequa? Né? Aquilo que o João falou lá, daquele ponto. Qual é que tu mais tem aquele sentido? Liderança, para mim, hoje em dia, né, como o João falou, para mim, liderança é aquilo que tu vai tomar para ti. Vou me colocar à frente e as pessoas vão me seguir porque eu vou dar um exemplo, né? Então é um ponto. Eu saio grato por causa disso. Eu acho que a gente sai à frente hoje no mercado, né? Em Belém, do Pará, né? Que as pessoas falam, demora tanta coisa para chegar aqui. E eu não vejo isso. Às vezes a gente não é divulgado, né? Olha o congresso de oftalmo, né? O congresso foi um grande exemplo disso. O segundo que a gente fez e não tem relatos de congresso de enfermagem e oftalmologia. Nesse formato não tem. E não foi uma coisa que demorou a chegar aqui, não. Foi uma coisa que saiu daqui. Amanhã pode ter em outro lugar, mas o pioneiro foi o Pará. Sim. E graças a Deus foi a Blue, né? Que é a nossa marca. E quem trabalha com marca é isso. Tem que ser pioneiro, tem que inovar. Vai arriscar. Então, para mim, é gratificante esse momento por causa disso, né? A gente conseguir levar conhecimento de atuação para os enfermeiros. Olha, né? Eu comungo e compartilho com o sentimento de vocês, porque, tipo assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é gratidão. Porque, assim, a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa. Sim. No início da minha carreira, muita gente me ajudou, abriu portas, né? Tipo, meus primeiros empregos em hospitais foi indicação, entendeu? E hoje a gente vê que a gente chegou aonde que a gente chegou com apoio, tal, de todo mundo. Queria agradecer vocês dois por topar o desafio, né? Por não ter medo de arriscar, de aceitar, né, as propostas, né, de congresso, de inovação. Isso, em resumo, é inovação. E eu fico muito feliz pela nossa parceria, pelo suporte que a gente está tendo aqui também, né? Quero agradecer também ao pessoal da Mandril, né, pelo suporte e infraestrutura. E não deixem, né, de seguir a gente, né, nas nossas redes sociais, tanto a Blue, tanto a Office, né? E aí o Infocast também, que a gente vai ter muita coisa boa, né, nos próximos episódios, algumas novidades, né? E aí vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Coloque sugestão, né, João? Sugestão de temas, né, de pessoas que podem ter interesse em ser convidadas, né? Eu acho que é interessante a gente colocar, né, nos vídeos. Vai fazer até enquete, né? Colocar enquete no nosso vídeo e colocar a rede social, né? Da marca Blue, da marca da Office. Da Office. Né? E talvez nas nossas redes sociais, porque às vezes as pessoas ficam com vergonha de perguntar. Aqui, ou não conhece a gente, né? Primeira vez que tá vendo, né? E quer ter um acesso a gente, pode mandar mensagem. Eu respondo. Não, né? sim, a gente vai ter humildade de responder. Eu falo que eu respondo aí, meus alunos vão comentar achando graça lá, mas eu respondo. Eu sei como é que é, eu sei como é que é. É o mesmo desafio. É o mesmo desafio. É um desafio. Mas, pessoal, olha, só para quebrar o gelo aí, a gente assim, cara, eu nunca pensei que como enfermeiro um dia a gente ia estar assim, tipo William Bonner, né? Algo desse tipo, né? Só para quebrar o gelo, mas assim, é muito bacana, olha, muito bacana. Eu tô muito feliz nesse primeiro episódio mesmo. Isso a gente não pode deixar de mencionar que isso aqui é um espaço de enfermeiros, mas para a enfermagem. Sim. É um espaço de cada um de vocês que já enfrentam todos os desafios que a nossa profissão carrega. Então aqui é um espaço inúmeros, né?
é o espaço para a gente discutir os Valorização. desafios, mas pensar em perspectivas futuras. Pensar o que a gente pode fazer para melhorar a enfermagem no Pará e levar a nossa profissão aos ideais que ela merece. Ela merece respeito, ela merece Valorização. valorização, e o comprometimento que a gente já tem para com a sociedade, a gente vai fortalecer por meio de inovação, por meio de novas tecnologias e tendo mais enfermeiros em cargos de liderança, na política, em locais, em espaços que antes a enfermagem não habitava. E agora vai habitar, vai tomar frente, vai chegar. Para a gente estar ali cada vez mais com os nossos ideais elevados e a nossa profissão ganhar ali toda a valorização e respeito que ela merece. Concordo contigo, João. Tipo assim, a gente falou tantas áreas, né? E uma área que é muito nova e inovadora e ainda baixa exploração é a área de núcleo de segurança do paciente, né? É uma área muito nova dentro de hospital, né? Nem todos têm, né? Nem todos têm área e já é obrigatório, né? Sim. Ter uma área de núcleo de segurança do paciente. E é uma área tão nova, tão boa para se empreender, né? Com o PJ. Quais são as qualidades para se empreender como PJ para o núcleo de segurança do paciente, né? A gente tem um ministério que coloca a cartilha todinha de segurança do paciente aí. Então, é um ponto que o João fala assim, vamos colocar a qualidade. Então, qualidade São os dois pilares, né? São os dois pilares, né? Então, um ponto, eu acho que é importante quando o João frisa, assim, vamos aumentar, potencializar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Eu lembro que antigamente a pessoa que tinha câncer, né, ou CA, né, como os vários SIDA, né, que é antiga AIDS, né, que hoje é SIDA, as pessoas tinham um prognóstico de vida muito ruim, né? As pessoas acabavam adquirindo e depois parecia que eles morriam por dentro, né? E hoje em dia, com tratamento, com avanço de tecnologia, e hoje em dia a divulgação, que ainda falta muito, né? Mas, assim, com a divulgação de que dá tratamento, as pessoas vivem muito. E vivem com uma qualidade. Por quê? Porque hoje em dia eu vejo que a enfermagem ela dá uma base desse tratamento, né? Não existe só o diagnóstico e deixar o paciente viver aquele luto do diagnóstico dele. Não, a enfermagem hoje em dia, tu tem um diagnóstico, não dá para mudar mais daqui. Mas o que a gente pode fazer para melhorar a tua vida? É aí que entra a enfermagem, no tratamento, né? Olha, se tu tomar a medicação certinho, se tu fazer isso, se alimentar dessa forma, fazer atividade física, tu vai ter uma vida normal, né? Ruim, né? Um prognóstico ruim. Então, é uma coisa boa, né? Para se fazer. E agora, a gente vai deixar vocês com um gostinho de quero mais. Sim. Esse é só o primeiro, viu? E a gente espera vocês seguindo lá nossas redes sociais, acompanhando no nosso canal, lá no YouTube. E, mais uma vez, a gente quer ouvir vocês. O que vocês querem, o que vocês esperam enquanto tema, pra gente elevar aí o protagonismo da enfermagem no Estado. Um abraço, gente. Obrigado. Pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado aí. E próximo episódio a gente quer ver enfermeiro lá digitando, perguntando pro nosso convidado que nós vamos divulgar, né, nas nossas redes sociais, vamos divulgar com 15 dias de antecedência, com 10 dias de antecedência no máximo, e vocês formulem a pergunta de vocês e mandem, né, João? Perfeito. Um abraço, pessoal. Abraço, Tudo de bom. tchau.